noite a todos. Boa noite. Estou o André. Uma satisfação por estar de novo aqui no Horizonte, né? De mesmo, né? Eu já me considero em casa, né? Muito bom estar aqui na praia, que a gente ama tanto, que a gente vem há tantos anos, né? Poder falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? Da doutrina espírita. Então, eu sou o André. Então, hoje, o tema de hoje é caiu o pensamento, né? E vamos falar um pouquinho, né? Pensamento e fazendo esse paralelo, então, algumas implicações que ele tem em nossa saúde física, mental e espiritual. Vocês conseguem todos ver? Está tudo bem? Conseguem? Fala mais alto, estão me ouvindo todos? Vocês não me escutam? Escutam bem? Então tá, vamos começar com o Evangelho, né? Então aqui eu trouxe duas passagens do Evangelho de Mateus. Acho que aqui está um pouquinho escuro, mas eu vou dar uma lida que não deu, eu leio para vocês, tá? Lá em Mateus 15 e Mateus 5, né? Quando Jesus fala a respeito do que contamina o homem, né? Ele nos diz assim, né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. Essa passagem do Evangelho, não sei se todos se recordam, é quando o fariseu convida Jesus para cear, né, comer na casa dele à noite. E os judeus da época, eles tinham um hábito, mais que um hábito, isso era um ato religioso, né, de lavar as mãos para comer. Mas não era em função de asepsia, não era em função de higiene, era em função religiosa mesmo. E eles achavam que ingerindo aquele alimento com as mãos limpas, eles estariam se purificando com aquele alimento que estaria entrando. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, não lavavam as mãos. E Jesus explicou por quê. Por causa disso, né? Que não é o que entra, é o que sai da boca, né? Que contamina o homem, porque provém do coração. E aí ele fala, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos, os mortos, os adultérios, comunicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, né? Já em Mateus 5, que faz parte das bem-aventuranças, né? Jesus aqui começa a falar no Evangelho de Mateus das bem-aventuranças, né? Ele nos traz uma passagem aqui do Antigo Testamento, né? E nós sabemos que o Antigo Testamento lá tem as primeiras leis divinas, né? Que veio pela virgindade de Moisés. E uma delas ele fala, né? O vício que foi dito aos antigos, por isso que ele se refere aos antigos, né? Não cometerás adultério. E aí Jesus desenvolve isso, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Por que eu trouxe essas duas passagens, né? Porque justamente elas nos falam algo que passa em nosso íntimo. Aqui está falando dos maus pensamentos, né? Parte do coração. E aqui trazendo a questão do adultério, né? Então Jesus, né? Obviamente tudo que ele fez e a forma como ele agiu, né? Tudo ele está nos trazendo um ensinamento moral. Mas vocês percebem que aqui ele está nos chamando a atenção para uma ação, né? Como, deixa eu voltar aqui, do Antigo Testamento, não cometerás adultério. Isso se a gente der uma olhada no Decálogo, né? nas leis mosaicas, né? Em especial essas leis divinas, nós temos lá as 10 leis, né? A maioria delas se tratavam de atos externos, um homem em relação com o externo, né? Mas Jesus se preocupa em trazer a questão interna, o interior, nosso íntimo, né? Por que será que ele se preocupou tanto em trazer isso, né? Será que as ações externas nós não devemos modificar as nossas ações, como os irmãos comentaram aqui? Será que internamente também? E é isso que ele nos traz. Não é suficiente só as nossas ações, porque dentro de nós também temos sentimentos, pensamentos que nos movem. E Jesus nos alerta para isso. Precisamos também, as leis divinas atuam também no nosso íntimo, conforme nós sentimos e pensamos, né, pessoal? Então, assim, o nosso íntimo, fica bem claro, assim, que também é importante e que também nós precisamos nos preocupar e vigiar, como disse Jesus, né? Vigiar e orar, né? E aí, pensando um pouquinho
né, sobre essas passagens, eu fico me perguntando, né, será que não tem como compreender um pouquinho melhor isso que Jesus quer me dizer? Por que será que ele enfatizou essa questão no nosso íntimo interior? Né? Será que tudo que eu penso ou sinto, tudo que está no meu íntimo, será que causa toda essa repercussão mesmo, como disse Jesus ali? Será que as leis divinas também repercutem no meu íntimo? Tem a ver com o meu íntimo? Né? Não é só as ações externas, mas as internas também? Se só eu sei, só eu que sinto, ninguém sabe o que eu penso, né? Ninguém sabe o que os outros pensam, que sentem, né? Na maioria das vezes, né? Será que Deus vê também o que eu penso, o que eu sinto, né? E é nesse sentido, então, para entender isso, como todo o ensinamento do Cristo, né? Nós temos a ciência espírita. Eu vi que as irmãs já comentaram no assunto, entrou bem, não por acaso, né? Entrou bem de acordo com a palestra de hoje, né? A ciência espírita é um dos pilares fundamentais da doutrina, né? Tanto quanto a filosofia quanto a religião. Mas pouco se fala da ciência espírita, né? Parece que com o tempo assim, se perdeu um pouco desse entendimento, né? E ele é fundamental por quê? Porque ele, juntamente com a parte religiosa e filosófica, nos traz a compreensão maior desses fenômenos, nos traz o porquê. E a gente compreendendo o porquê, né? Lá no Evangelho, Kardec nos diz, né? A nossa fé deve ser raciocinada, ou seja, a religião deve estar associada com a razão, com o conhecimento, e não tem nenhum antagonismo nisso, muito pelo contrário, um se complementa ao outro. Né? Por quê? Por causa que a ciência nos faz compreender o que a fé, às vezes, nos traz de forma inspirativa, ou de forma, como Jesus nos trouxe ali, né? Às vezes fica um pouco nebuloso para nós, a razão nos faz compreender isso. E essa compreensão causa o quê? Uma maior aceitação, um maior engajamento da nossa parte em relação à nossa reforma íntima, ou a prática moral do Evangelho, que é esse fundamento, essa é o propósito de todas as doutrinas religiosas, em especial aqui a doutrina espírita, né? E era isso que Jesus, a tarefa de Jesus foi essa, né? A missão dele, nos trazer o que? Conhecimentos morais para que a gente pudesse, então, dar continuidade, né, ao nosso progresso espiritual. Então, a ciência espírita vem auxiliar nessa compreensão, né? E, fundamentalmente, em quê? Nos trazendo o quê? As leis do mundo espiritual. Como funciona esse mundo espiritual? E não só o mundo espiritual. Qual é a relação dele com o mundo material? Porque, quando a gente lê a doutrina, começa a se aprofundar um pouquinho, a gente vê que esses mundos, na verdade, são um só. Não existe distinção, apenas distinção material, apenas que a gente não consegue ver, ouvir. Aliás, né, muitos de nós não conseguem, alguns já têm as suas capacidades medianímicas e conseguem, né, na vigília, entrar em relação com esse mundo. Né? Então, a ciência espírita vem a explicar, né, como funciona esse mundo e qual é a sua relação com o nosso e o nosso com o mundo espiritual. Eu trouxe aqui só de forma ilustrativa, né, alguns cientistas, né, Mesmer, anterior a Kardec, né, responsável pelo desenvolvimento do magnetismo. Hoje nós vamos receber o passe, né, muito em função de Mesmer, que ele, né, foi fundador do magnetismo animal, né, estudou muito isso, e Kardec depois seguiu o seu estudo e trouxe para nós, né, dentro da doutrina. Mas aqui nós vemos vários cientistas, médicos, físicos, químicos, astrônomos, engenheiros, inclusive o William Crookes aqui, esse físico que ganhou o prêmio Nobel em Física e Química, pelos estudos dele, da ciência humana, né? Então nós vemos que vários pesquisadores, principalmente contemporâneos da época de Kardec, estudaram, se debateram, se debruçaram sobre o estudo dessa ciência espírita, né? E desenvolveram aquilo que Kardec começou. Mas aí fica aquela pergunta, por que nós espíritas pouco falamos da ciência, dessa ciência, então, se tantos pesquisadores já estudaram, já se debruçaram, né, sobre esse tema, né? Hoje se fala, muito se fala, quando se fala em espiritismo, se fala sobre sobrenatural, que as coisas espíritas são sobrenaturais, né? Mas como se tantos
estudiosos debateram sobre isso e mostraram que não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário, são leis que nós é que não conhecemos, né? Como todas as leis, né, pessoal? Antigamente, nós imaginaríamos que estaríamos viajando de avião, por exemplo, pegar 2, 3 séculos atrás, imaginaríamos, né, que estaríamos nos deslocando numa cidade de forma tão rápida, né? Mas os cientistas estudaram, desenvolveram máquinas, conheceram as leis que regem, né, esse movimento, enfim, essa dificuldade do avião subir, enfim, né? E aí hoje a gente consegue, né, se utilizar dessas leis para viajar, então, né? E esses cientistas também, né, se debruçaram sobre isso e nos mostraram que esse mundo espiritual é factível e nós estamos em relação com ele a todo momento, né? Talvez, no meu entendimento, assim, por que nós ainda temos um pouco de dificuldade de compreender essa ciência? Porque Allan Kardec, então, codificador, né, pessoal, da doutrina espírita, tratou dessa ciência, mas tratou dessa ciência de forma dispersa. Kardec não escreveu um livro sobre ciência espírita. Ele escreveu uma obra, né, nós temos as obras básicas, né, e outras obras, diversos livros que Kardec publicou, revistas, periódicos, enfim, onde essa ciência está dispersa. Talvez um livro assim que a gente possa dizer que tem um pouco mais, que a gente lê e consegue captar um pouquinho mais essa ciência, é o livro dos médiuns, né? Mas as demais obras têm muito dessa ciência, inclusive até nem vou citar, depois vou citar as outras obras, até não vou citar o livro dos médiuns, né? Para demonstrar para vocês como essa ciência, como esse estudo do pensamento não é novo, né? E eu trouxe um outro autor aqui, André Luiz, né? Um espírito, né? Que está no mundo espiritual. Hoje, inclusive, acho que tem notícia, acho que ele deve estar encarnado, não tenho certeza. Mas que escreveu pela psicografia do Francisco Xavier, né? Inclusive está saindo um filme agora, né? Filme agora, acho que no final do mês, ou... Dia 25. 25 de janeiro, então, janeiro, né? É. Vai ser lançado, que é a segunda obra dele, né? Que compõe essas 13 obras, né? A Vida no Mundo Espiritual, é o conjunto das obras. Esse filme, se eu não me engano, é o Mensageiros, que é o 2, né? O segundo livro da obra de André Luiz, só que com o nome de Nosso Lar. Eles deixaram em função de atrair o público, né? Mas é o Mensageiros que eles vão tratar. Esse autor no meu conhecimento, assim, né, e nas escolas que nós participamos lá na Porto Alegre, né, a gente estuda muito esse autor. Por quê? Porque ele desenvolve muito essa ciência espírita, em especial o estudo do pensamento. Ele nos traz muito esse estudo. A gente, quando lê André Luiz, as obras, a maioria são de forma de romance, né, uma história, e a gente, né, o pessoal já leu. E a gente se emociona com aquela história, mas atrás daquela história tem toda uma ciência. E essa que nós devemos prestar atenção. Porque, né, naquele romance tem toda uma ciência que ele nos traz. Então vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Então, agora entrando no nosso tema aqui, né? Eu trouxe aqui o Evangelho, no capítulo 8 lá. Kardec trata justamente daquelas passagens que nós comentamos no Evangelho de Mateus, né? Então dizendo, né, desenvolvendo, né, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas no pensamento. E aqui ele fala, né, que aqueles que não tomaram boas resoluções, não foi faltou oportunidade, né, mas vontade, dizendo assim, que vontade eles tinham. Eu quero destaco aqui porque eu quero que a gente converse um pouquinho sobre essa questão da vontade, né? O que nos move, né? Tem tudo a ver com a questão do pensamento. Mas voltando aqui, vamos falando sobre o Livro dos Espíritos, né, no capítulo 2. Ó. Kardec faz duas perguntas muito interessantes para os espíritos, né? Ele fala assim, o que é espírito? Aí eles respondem, princípio inteligente do universo. O espírito é sinônimo de inteligência? Aí eles dizem que não, né? Que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, nenhum espírito, aliás, todos os espíritos são inteligentes, né? Não há espírito que não seja inteligente. Mas o que ele quer dizer com essa inteligência, né? Eu vou ampliar um pouquinho aqui para que fique mais compreensível, né? Não está tratando apenas da questão da inteligência de compreender algo, ou se fazer compreender, né? Alguém que possui algum conhecimento, não é nesse sentido. É no sentido de nos manifestarmos a nossa individualidade no meio que estamos, sejamos encarnados ou desencarnados.
Ou seja, eu estou me manifestando aqui, estou falando com vocês, né? Vocês estão respondendo, estamos dialogando, né? Essa é a minha manifestação na noite de hoje. Estou manifestando a minha vontade para vocês em trazer esse assunto. E assim o Espírito se faz, né? Na época de Kardec, quando Kardec codificou, os Espíritos se manifestavam com batidas, né? Às vezes as girantes, né? Às vezes as pranchetas, né? Que escreviam, depois os médios, né? Escreviam, não precisava de prancheta, era, a mão do médio servia para escrever, né? Então assim eles se manifestavam. Manifestavam quem? Quem eles eram, a individualidade deles, o que movia eles, né? Que era trazer aquela mensagem naquele momento, né? Que aquele mundo então deixasse de estar encoberto, né? Que agora nós tínhamos capacidade de compreender esse mundo, né? E o que esse mundo tem a ver com o nosso. Mas então, falando um pouquinho sobre essa questão da individualidade, né? O que será que nos torna diferentes e únicos em relação aos outros? Né? E aí é que eu trouxe alguma coisinha sobre isso. Talvez assim o que nos torna, porque somos espíritos, somos consciências individuais, né, pessoal? Deus nos criou únicos, né? Espíritos únicos, né? Indivíduos, né? Então, se somos únicos, somos diferentes uns em relação aos outros, né? O que nos torna diferentes, então? Eu apontei algumas coisas assim para a gente tentar entender, né? Nosso entendimento de mundo, de nós mesmos, a relação que temos conosco e com os outros, ou seja, como eu entendo o mundo, né, que é esse que me rodeia. Cada um de nós entende diferente, se vê diferente, vê o outro diferente, né? Cada um tem uma forma peculiar de se relacionar, de se entender no mundo, né? Cada um tem desejos, aspirações diferentes, coisa que me agrada, que não agrada o Diniz, né? Enfim, isso faz parte da individualidade de cada um. Eu faço ou não faço alguma coisa, penso dessa forma ou de outra, sinto dessa forma ou de outra. Procuro uma profissão, por exemplo, aqui eu trouxe exemplo, né? Pela qual eu tenho afinidade, na verdade. E todos nós, e isso existem diversas profissões, aptidões, enfim, né? Das mais diferentes, né? Cada um que eu não sinto, né, afinidade, mas que o outro irmão sente, né? E que bom que é assim, porque nós trocamos assim, né? Os nossos talentos, como diz Jesus, né? Então, algo nos move, né? Tudo isso aqui, toda essa diferença que está, então, no nosso pensamento, sentimentos e ações, algo nos move para que a gente entenda o mundo dessa forma, deseje dessa forma, escolha essa profissão. E essa, eu trouxe aqui, então, a questão da vontade. Mas a vontade a gente tem que entender assim como algo mais abrangente. Podemos dizer assim como as intenções mais íntimas nossas. E as intenções assim que são aquelas conscientes, então, hoje eu me planejo para alguma coisa, hoje eu quis vir para cá, a intenção que eu tive de fazer essa palestra para conversar com vocês vindo para cá para assistir, né? Me aguentar um pouquinho aqui, né? Mas principalmente essas intenções inconscientes nossas, né? Que automaticamente a gente sente, a gente pensa e que não se dá conta. Essa aqui é a grande chave para a gente entender a nossa conversa de hoje. Então vemos assim que o espírito tem uma vontade, né, uma intenção. Essa intenção gera uma ação externa, como agora estou falando aqui, né, e interna, que é a que Jesus nos trata lá na questão que sai do coração. E devemos entender então que entre essa vontade, essa intenção e a ação existe um veículo, que é o pensamento. E esse pensamento está impregnado com os nossos sentimentos. É um pouquinho, eu estou falando um pouquinho essa parte mais filosófica, assim, eu já vou entrar na parte científica, a gente vai entender um pouquinho. Mas é importante que a gente fale isso porque todos nós nos movemos por alguma coisa. E isso que nos move não é de agora, pessoal. A gente é um processo, a gente vem um processo evolutivo, encarnatório, de muitas existências, como nos mostra a doutrina, né? E muitas vezes essa intenção que está dentro de nós é a mesma. A gente custa a compreender, a querer mudar, né? Essa forma de ver o mundo, de se relacionar conosco e com os outros. Né? É um processo lento, mas a gente precisa estar atento, como disse Jesus, a isso. Porque é isso que nós vamos ver, que isso tem um impacto direto na nossa saúde. Tanto física, mental como espiritual. Então aqui eu trouxe só para ilustrar, né? O André Luiz nos traz lá no mecanismo da mediunidade. Podemos compreender sem dificuldade no pensamento
ou radiação mental, a substância de todos os fenômenos do espírito, ou seja, o espírito se manifestando, né, tendo vontade, intenção através do seu pensamento. Então tá, vamos falar um pouquinho agora sobre a ciência, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Coisas bem fáceis de serem entendidas, assim, é que para a gente poder compreender nossa questão da saúde é importante essa parte. Então, né, nos traz assim, lá no mecanismos também, ó, toda partícula de corrente mental, aqui ele já está comentando, é corrente mental. Corrente, isso mesmo, pessoal. Questão de eletricidade, movimento de elétrons, corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, é o que nós falamos agora, né? Se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas. Olha que interessante. O pensamento produz ondas. A energia eletromagnética é onda. Por exemplo, aqui, né? Temos um rádio, ó, onda mecânica, não é eletromagnética, não é mecânica, né? A luz, eu acho que talvez a luz, para nós, seja o exemplo mais palpável. A luz é uma onda eletromagnética, que se comporta a hora como partícula, corrente mental, fala aqui, né? Elétron, a hora como onda. Então o pensamento se comporta como a luz. Como a luz. Interessante, né? Não igual, mas parecido. E mais no livro, nos domínios da mediunidade, ele nos fala: podemos arrojar, ou seja, arremessar de nós, sai de nós, né? A energia atuante do nosso pensamento. Opa! Nosso pensamento tem energia. Olha só que interessante. Estabelecendo em torno de nós, da nossa individualidade, o ambiente psíquico que nos é particular. Olha que interessante. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui que a ciência humana já estuda, né? Essa questão de ondas, né? A questão da eletricidade, né? Do magnetismo, né? Que muito Kardec fala na obra dele, né? A ciência humana já estuda, e como falamos antes, né? A ciência humana e a ciência espiritual são a mesma coisa, com algumas particularidades, né? Então a gente pode estudar assim a ciência humana e compreender a ciência espiritual. Então eu trouxe aqui, né? O pensamento carrega energia. Energia, né, pessoal? Calor, por exemplo, né? Depois eu vou citar aqui, né? É um tipo de energia. Se propaga ao infinito, a luz, né? O universo eu coloquei ali. Se a gente olhar pela janela, talvez hoje não, porque está meio nublado, né? Mas a gente vai ver planetas, estrelas, enfim, né? O que é isso? É a luz que nós estamos recebendo desses corpos, né? Os telescópios hoje, né? Tem o James Webb, que é bem famoso, né? Ele está conseguindo captar a luz, a energia, né? Que está se propagando no espaço de galáxias, que aquela luz, né? Se formou há bilhões de anos atrás. Então vocês vejam que essa luz se propaga no universo infinitamente. E se o nosso pensamento é semelhante à luz, nosso pensamento também se propaga infinitamente. Olha que interessante. E outro ponto é que como é que o pensamento se propaga, então se desloca, se é arremessado, né? Através do fluido cósmico universal, que é um fluido, né, pessoal? Para a gente trazer uma imagem assim, é como se a gente imaginasse um aquário. E os peixes e as pedrinhas no aquário, nós somos esses peixes. O fluido universal é a água do aquário, né? Que envolve a nossa. E esse fluido, né, está no mundo espiritual, a gente não consegue perceber ainda muito esse fluido, né? Mas ele envolve toda a criação. Então o pensamento, então, né, pelas palavras de André Luiz, carrega energia, se propaga no universo através do fluido cósmico universal. E aí a gente se pergunta, mas a gente está acostumado com a doutrina espírita de estudar sobre os espíritos desencarnados, né? Mas olha o que o Kardec nos diz lá, na Gênesis, né? Eu falei para vocês dispersa, né? Na Gênesis, no capítulo Os Fluidos. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados. Então, pessoal, assim a gente tem que compreender que nós somos espíritos e pensamos como os espíritos desencarnados também pensam. Aliás, né? Somos espíritos. A diferença é a veste, né? A forma como eu me manifesto. Hoje, estou André, encarnado, né? Amanhã, no futuro, estarei desencarnado, continuarei sendo André e continuarei pensando e me manifestando, né? Então eu trouxe aqui para a gente compreender essa questão, e juntando toda essa parte teórica aí, né? O exemplo da fogueira aqui, depois dessa esfera que nós vamos falar já, né? A questão da fogueira. Deixa eu
Só ver meu tempo aqui, né? Tem tempo. Vamos imaginar assim, nós da cidade grande, vamos dizer assim, gostamos de vir para a praia para assar um churrasco. Né? O pessoal vem, gosta de fazer o churrasco, aquela coisa toda, né? Para fazer o churrasco a gente tem que acender o fogo, né? Fazer a fogueira na churrasqueira, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Fizemos o fogo, ali tem o assador, tem a família que está esperando e tal. Quem é que sente mais calor? É o churrasqueiro ou é o pessoal que está esperando para comer? O assador, né? Quem está fazendo, quem está assando a carne, né? Vamos pensar assim, que esse calor, né, é uma energia térmica, nós dissemos, né? Ali da combustão do carvão e tal, forma dar aquela energia, né? Conforme o assador se afasta da churrasqueira, menos calor ele sente, não é assim? Conforme eu aproximo, mais calor eu sinto. Da mesma forma funcionam os nossos pensamentos, pessoal. Porque ele carrega energia. Não é calor, é onda eletromagnética, que a gente viu ali, né? A fogueira é onda calorífica, né? Energia térmica, né? Aqui é energia eletromagnética. Mas ela se comporta da mesma forma. Ele carrega energia e, como nós vimos ali, ó, é lançada, né, formando um ambiente psíquico ao nosso redor. Aqui ela, a energia sendo lançada, formando um ambiente psíquico. Uma região de influência, como a fogueira. Perto aqui está muito quente, a energia é mais intensa. Conforme a gente vai se afastando, essa energia se torna menos intensa. Mas mesmo assim nós estamos sofrendo influência dela, porque somos nós que pensamos, nós que produzimos essa energia. Então essa energia é produzida em nós sofremos a consequência dessa energia, ela se propaga, né, forma uma esfera, assim, uma região de influência, né, que também atua sobre nós. Então nós somos acometidos dessa energia pelo menos duas vezes, quando a gente produz e enquanto ela está agindo ao redor de nós. André Luiz chama isso de campo mental, né, ou esfera de influência dos pensamentos. Então existe uma região, nós não vemos, né, onde o nosso pensamento atua. E que energia, e aí vem a questão, que energia é essa que está atuando sobre mim, quando eu produzo, e quando ela, nesse ambiente, me afeta, e afeta as pessoas ao meu redor também, né? Mas principalmente eu, porque eu sou o produtor dela, né? Que energia é essa? Tem a ver com os nossos sentimentos e pensamentos. Porque é o pensamento que está propagando. E é o sentimento que está alimentando essa energia. E aí eu trouxe uma provocação para nós, assim, no bom sentido, né, pessoal? Que tipo de energia e pensamento nós estamos mantendo ao longo dessa existência? Não sabemos das outras, né? Mas dessa existência. Que tipo de energia? Como é que ela está repercutindo em nós? De forma predominante, a maioria de nós ainda nos mantemos na Terra, como comentou aqui na prece, né? Pensamentos não tão bons ainda em relação a nós e aos outros, não é verdade? Que tipo de energia será essa? Kardec nos fala, quando ele nos fala na prece mais adiante, como se fez aqui, né? A energia da prece é uma energia de alto teor energético, de alta vibração, né? De alta frequência, como nos mostra o estudo das ondas, eu não vou entrar nisso, né? E os pensamentos negativos, pessoal? Pensamento de rancor, de ódio, de inveja, de ciúmes, de negatividade. Eu penso mal de mim mesmo, né? Como é que será? E quem é que será o primeiro que está sofrendo a influência dessa energia? Quem será? Não sou eu mesmo? Como nós vimos do assador, não sou eu mesmo? Por isso, pessoal, que é importante, então, faz todo sentido o que Jesus nos trouxe. Nós precisamos cuidar o que sai da boca. Cuidar do que nós levamos no nosso coração. Porque nós vamos estar sofrendo a influência exatamente naquilo que nós estamos pensando e estamos sentindo. E traduzindo para o nosso corpo, para a doença física, então, né, como é que ela se processa de forma geral, assim, né? Sabemos que o perispírito, né, o corpo, então, que envolve, é um corpo idêntico a esse, na verdade, esse é uma cópia do perispírito, ou o corpo astral, como o André Luiz chama, né? O nosso corpo físico é uma cópia desse corpo. Ou seja, tudo que tem aqui tem lá, né? Então lá tem sistemas, lá tem órgãos,
Lá tem tecidos, lá tem células, como aqui. Se aqui é uma cópia de lá, né? Então, pelo que vimos ali, né? O pensamento se propaga no fluido cósmico universal, que é o fluido que envolve a todos nós e que está presente no mundo espiritual. Se esse corpo aqui também está presente no mundo espiritual, onde é que será que essa energia do pensamento vai atuar primeiro? No perispírito. Mas sabemos que eles estão em relação, esses corpos estão todos em relação uns com os outros. Né? A gente não tem o perispírito só quando desencarna. Enquanto estamos encarnados, nós estamos com o nosso perispírito aqui também. E ele está intimamente em relação com o nosso corpo físico. Então toda essa energia que é transportada no fluido cósmico universal vai causar uma influência então no corpo astral, nessas células, nesses tecidos, nesses órgãos, que vão se repercutir onde? No corpo físico. E aí nós temos então a origem, de forma geral, né, das doenças. Porque, de novo, né, a gente ainda mantém pensamentos desarmônicos em relação a nós mesmos e aos outros. Né? E aí surgem as doenças físicas, as doenças mentais, as espirituais, né? Somos bombardeados constantemente por esses pensamentos. Como vimos ali na figura da esfera. Como eu falei, né, comentei agora, né? Inveja, ciúme, desejo, pensamentos negativos em relação aos outros, né? Coloquei aqui, ó, fofoca, né? Porque as pessoas estudando dizem, não, mas eu não penso, né? Eu sou um cara que vigia meus pensamentos, meus sentimentos. Mas será que eu nunca fiz uma fofoquinha? Não tem nada de mal, né, pessoal? Só estou trazendo, né? Faz parte do nosso processo evolutivo, né? Mas vocês vejam como o mal faz, né? Então, né, a partir de agora, então, né, vamos fazer um pacto, assim, vamos cuidar e diminuir as fofocas, né? Porque é um pensamento de baixo teor vibratório, que vai estar atuando o quê? Sobre o nosso corpo astral e depois sobre o nosso corpo físico. Então, amargura, rancor, ódio, né? Falta de perdão para comigo e para com os outros. Então, são todas energias de baixa frequência, energias negativas, né? Altamente negativas. Então, eu sou bombardeado constantemente. Porque eu penso, né? Alguém consegue parar de pensar? Nós falamos ali, conscientemente pode ser que sim, mas inconscientemente, será que paramos de pensar? Paramos de ter vontade? Né? E as doenças mentais, então, né? Vocês vejam, né, que essa constância de pensamentos ao longo do tempo, aqui, tanto presente como passado, né, pessoal? Vai atuando, então, né? Vai atuando nesse corpo astral aqui ao longo do tempo. E vai deteriorando o sistema nervoso central, né? Principalmente porque é doença mental, né? Vai deteriorando essas células, esses órgãos, né? Astrais, né? E nós encarnamos, e aí desencarnamos com o quê, né? Reflexo no corpo físico, depressão, psicose. Só alguns aqui, né? Não vou trazer, né? Só deixar exposto, né? Se reflete no corpo. Aqui é a doença mental, originária no espírito, tendo a sua repercussão no corpo físico. Uns nascem com problema, outros desenvolvem ao longo da sua existência, né? Mas a origem está aqui, né? E agora eu vou trazer uma questãozinha, a última aqui, né? Para a gente encerrar nossa conversa, a questão das doenças espirituais, né? Então, como vimos, depois eu volto ali. Então, a nossa onda de pensamento percorre todo o universo, então, através, como falamos, né? Fluido cósmico universal. Mas quem é que está envolto nesse fluido? Não é toda a criação, como nós comentamos, né? Os desencarnados também estão envoltos nesse fluido, né? E também estão pensando, também estão emitindo essas ondas, né? No universo, né? E aí existe um processo, um mecanismo, um estudo de ondas, né? Que se chama sintonia e ressonância. André Luiz chamou sintonia mental, que tem a ver com os pensamentos, né? Ele trouxe o estudo das ondas para a questão mental, né? O que acontece, né? Quando duas ondas de características semelhantes, né? Ou seja, pensamentos, vamos pensar assim, pensamentos positivos e negativos, né? Vamos imaginar duas pessoas que pensam negativamente, né? Essas ondas se afinam no universo, ou seja, elas entram como se casassem umas com as outras, assim, né? E a energia de uma e da outra são transferidas mutuamente. Quando ocorre esse processo de sintonia, a energia de um ser para outro é transferida.
E aí vem a questão, né, das doenças espirituais, né? Nós sabemos que nós estamos no processo, mas ainda não somos anjos, né, pessoal? E em função desse processo, né, acabamos cometendo alguns desvios aí, né, provocando algumas coisas não tão felizes em relação aos outros, né? E esses outros se sentem ofendidos, obviamente, né? E vêm nos cobrar essas coisas, né? E isso é mais ou menos, né, o processo, resumidamente, da obsessão, né? Mas não devemos esquecer que nós, né, provocamos algo em relação a eles, e eles, né, se acham de direito de cobrar isso, né? Também estão errados, sim. Mas, né, mas Deus permite. Por quê? Para que nós aprendamos com aquilo que nós fazemos, né? E como é que eles chegam até nós, né? Através justamente dessa sintonia. Ou seja, eu tenho um pensamento negativo, ele também, em relação ao outro, que eu feri e ele foi ferido, né? E ele entra em sintonia comigo e vem me cobrar as coisas. Só que ele está mais judiado, né? Ele, com mais vigor, consegue transferir a energia dele para mim. E aí eu sofro as doenças espirituais, através desse processo, sintonia mental. E aí, claro, né, pessoal, nós temos um atendimento espiritual, esse irmãozinho se conversa com ele, se caminha, enfim, mostra que ele também, que os pensamentos dele também estão prejudicando a ele em primeiro lugar, né? E não há sentido nisso, né? Todos nós erramos, enfim, e aí caminhar. Mas, fundamentalmente, qual é a cura aqui da doença espiritual, pessoal? Se já que a origem é os pensamentos, ela está onde? Em nós mesmos. Podemos receber todo atendimento espiritual. E os irmãozinhos vão receber todo atendimento, vai ser ótimo. Mas nós precisamos praticar isso aqui. Perdão e a reparação. Porque se não perdoarmos, voltaremos a entrar em sintonia com esses irmãozinhos. Porque nós temos muitas vidas, né, pessoal? Já fizemos muita coisa, né? Coisas boas também, obviamente, né? Mas, enfim, a gente precisa reparar essas coisas não tão boas que fizemos. E podemos aqui, a irmã falou, né, a respeito da prece, né? A prece, nos diz lá no Evangelho do Espiritismo, é a onda de maior teor energético que tem. Como disse a irmã, ela alcança o infinito. É verdade, como nós vimos, né? Então, através da prece, como vamos ver aqui, né? Novamente voltando, então, né? Antes disso, né? Em relação ao que contamina o homem, né? Podemos dizer assim, então, né? O tipo de pensamento que alimentamos, então, aquele que nós costumamos pensar e sentir, a forma como pensamos e sentimos, né? Estabelece um padrão mental, uma forma, um padrão de energético dos pensamentos, né? E isso vem se arrastando ao longo das existências, né? E essa energia, como vimos, então, é produzida, lançada para fora de nós, mas acaba prejudicando a quem? A nós mesmos. E como é que temos que fazer, então? Como é que Jesus nos ensinou? Como é que essa advertência que ele nos dá aqui, esse conselho, né? Nós devemos, então, traduzindo, né, a questão do pensamento, purificar aquilo que sai da boca através do coração, né? Purificar o nosso coração, purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, substituir esses pensamentos por pensamentos harmônicos, pensamentos de fé, de esperança, de coragem, de amor para mim mesmo. É verdade? Sou filho de Deus, mais semelhança do Criador, tenho a partícula divina em mim, amor ao meu próximo, praticar, né, pessoal? Isso é uma prática, né? Não é fácil. Mas é uma prática, a gente consegue aos pouquinhos, né? Trabalhar a benevolência, a indulgência, tolerância, talvez é uma palavra, né? A gente pode começar por aí, né? Paciência e tolerância, aos pouquinhos, né? Tendo mais tolerância conosco, mais tolerância com os outros. E dessa forma, né? Mudando, substituindo os nossos pensamentos, então, nós vamos estar emitindo o quê? Energias curadoras, então, já que elas são harmônicas, né? Curadoras. E quem é que vai estar... onde é que vai estar repercutindo toda essa energia? Em mim mesmo, né? E que mais? Já que no processo de sintonia eu atraio alguns irmãozinhos não tão felizes, né? Eu também consigo atrair da mesma forma os amigos espirituais. O mecanismo é o mesmo. O pensamento é o mesmo, gente. A lei é a mesma, né?
E o que esses irmãozinhos espirituais, esses amigos, que nós estamos cercados aqui, esses irmãos, né? O que eles vão fazer? Vão nos auxiliar nas dificuldades, inclusive nesses processos de cura, tanto física, quanto espiritual, como mental, pelo mesmo processo. Ou seja, os pensamentos podem nos trazer doenças, eles também podem nos trazer a saúde. Então aqui por último eu trouxe aqui uma mensagem, né, que está lá nos domínios, no capítulo 1, sobre a importância desse estudo. Aqui eu trouxe alguns aspectos, né, mas André Luiz nos traz assim que a mente, então, né, a mente, ou seja, está tratando do pensamento, né, permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então aqueles que querem se aprofundar nesse estudo, né, que trabalham, né, que querem conhecer mais ou que trabalham com os fenômenos mediúnicos, né, nós servidores precisamos estudar o pensamento para compreender de fato, né, como se dá essa relação entre o mundo físico e espiritual e o que ocorre, né, pessoal, nesses fenômenos mediúnicos. É isso. Obrigado.